Antes de começar esta história, preciso dizer algo a você que está ouvindo agora. Esses relatos não chegam por acaso, nem chegam quando tudo está em ordem. Eles aparecem quando alguém já tentou esquecer, quando já fingiu normalidade por tempo demais. Este chegou assim, carregado de cuidado e hesitação, escrito como quem mede cada palavra para não despertar algo que prefere manter adormecido. Não havia pressa nem exagero, apenas a necessidade de deixar algo registrado antes que o peso se tornasse insuportável. Histórias assim nunca passam rápido. O remetente não pediu ajuda, não pediu conselhos e não buscava absolvição. Ele apenas contou o que viveu, como quem precisa garantir que aquilo não desapareça completamente. Há relatos que não querem solução, apenas testemunha. Desde a primeira leitura, ficou claro que aquela história já havia sido carregada em silêncio por tempo demais. Cada frase parecia ter sido revisada várias vezes antes de ser enviada. Isso quase sempre indica algo mais profundo. No início, tudo parecia comum, quase banal, como tantas histórias que começam sem alarde. Pequenas mudanças de comportamento, detalhes que isoladamente não chamam atenção, horários que se alteram, respostas mais curtas, silêncios explicados por cansaço. Nada que justificasse suspeitas claras ou confrontos imediatos. Durante semanas, ele preferiu não pensar muito nisso, acreditando que aquela sensação passaria. Ignorar também é uma forma de defesa. Ele descreveu esse período como uma adaptação silenciosa, onde tudo parecia levemente deslocado, mas ainda reconhecível. Não houve discussões grandes, nem cenas evidentes, apenas uma distância sutil que crescia sem fazer barulho. A rotina seguia, mas algo já não se encaixava perfeitamente. A mente insistia em preservar a normalidade, mesmo quando ela começava a falhar. Esse esforço, como ele descobriu depois, cobra um preço. A confirmação da traição não veio como um choque explosivo, mas como uma constatação fria. Um detalhe visto por acaso, no momento errado, sem preparação alguma. Não houve gritos nem reações imediatas. O que mais o incomodou não foi o conteúdo da mensagem, mas o tom. Algo ali parecia rígido demais, deslocado demais para uma relação secreta comum. Foi nesse instante que o desconforto verdadeiro começou. Ao reler aquela mensagem, percebeu uma formalidade estranha, quase cuidadosa demais. Não havia paixão evidente nem urgência. As palavras pareciam seguir regras invisíveis. Esse detalhe ficou ecoando mais do que a própria traição. A partir dali, a curiosidade começou a crescer, não como vingança, mas como necessidade de entender. Algo não combinava com a explicação mais simples. Com o passar dos dias, ele descobriu que os encontros aconteciam sempre à noite e sempre no mesmo lugar. Não era uma casa nem um hotel, mas um ponto afastado, próximo a um caminho secundário pouco utilizado. Durante o dia, o local parecia irrelevante. À noite, segundo ele descreveu, adquiria uma quietude incômoda. Ainda assim, tentou racionalizar, dizendo a si mesmo que era apenas discrição. Mesmo com essas informações, ele considerou encerrar tudo sem investigar mais. Terminar a relação, seguir adiante e evitar um desgaste maior. Essa decisão teria sido simples. No entanto, algo não se encaixava. A sensação de que aquilo não era apenas um caso comum insistia em voltar. Era um incômodo persistente, difícil de ignorar, como um alerta constante em segundo plano. Esse desconforto o levou a observar detalhes antes ignorados. O comportamento da parceira parecia carregar uma tensão diferente, não exatamente culpa ou medo de ser descoberta. Havia algo mais contido, quase respeitoso. Em mensagens antigas, ele começou a notar pausas estranhas e escolhas de palavras incomuns. Aos poucos, a história começou a se reorganizar na mente dele.
A decisão de seguir até o local não veio acompanhada de raiva nem impulso. Pelo contrário, ele se sentia estranhamente calmo naquela noite. Manteve distância, tomou cuidado para não ser visto, seguiu cada movimento com atenção. O caminho estava quase vazio e a iluminação era mínima. O silêncio parecia espesso, difícil de atravessar. Ao se aproximar do ponto combinado, percebeu que a outra pessoa já estava ali. Não caminhava de um lado para o outro, nem mexia no telefone. Estava completamente imóvel, como se soubesse exatamente o momento em que o carro chegaria. Aquela postura o deixou desconfortável imediatamente. Não era assim que alguém costuma esperar em segredo. Mesmo à distância, ele notou que o corpo daquela figura não se ajustava bem às roupas. Parecia fino demais, rígido demais. Não conseguiu ver o rosto com clareza, mas percebeu algo estranho na postura. Não havia movimentos nervosos, nem gestos comuns. Apenas uma presença estática, quase ensaiada. Isso aumentou ainda mais o desconforto. Quando a parceira desceu do carro, não houve abraço nem aproximação imediata. Os dois ficaram frente a frente por alguns segundos longos, sem qualquer gesto de intimidade. Essa pausa silenciosa foi mais perturbadora do que qualquer demonstração de afeto. Parecia que ambos aguardavam algo antes de se mover. Quando começaram a falar em voz baixa, ele percebeu que a parceira evitava olhar diretamente para a outra pessoa. O olhar sempre desviava, como se encarar fosse perigoso. Esse detalhe o incomodou profundamente. Não era a atitude de alguém vivendo uma aventura excitante. Parecia mais uma mistura de nervosismo e respeito. Foi então que algo inesperado aconteceu. A outra pessoa se inclinou lentamente e levou as mãos ao chão. Começou a tocar a terra com movimentos repetidos e deliberados. Não parecia procurar nada específico. O gesto tinha algo de ritualístico. A parceira deu um passo para trás de forma instintiva. Nesse momento, ele sentiu um cheiro estranho chegar até onde estava. Não era cheiro de terra molhada nem de vegetação. Era um odor forte, animal, difícil de identificar. A reação foi imediata e física. O ambiente, antes apenas estranho, tornou-se hostil de uma forma impossível de ignorar. Pela primeira vez desde que havia chegado ali, pensou seriamente em ir embora. Algo no corpo dizia que não deveria continuar observando. Ainda assim, permaneceu parado por alguns segundos, como se estivesse preso à cena. Ele sentiu que havia cruzado um limite invisível. Quando a figura levantou a cabeça, ele teve certeza de que havia sido percebido. Não porque foi encarado diretamente, mas porque a expressão mudou de forma inquietante. Não houve surpresa nem raiva. Foi como se aquele rosto tentasse se ajustar a uma expressão humana que não lhe pertencia. Ele não conseguiu distinguir os traços com precisão, mas teve a impressão clara de que algo estava errado naquele rosto. Não parecia deformado, apenas mal encaixado. A boca se abriu levemente, sem som algum. Esse silêncio foi mais perturbador do que qualquer grito. Então ele ouviu um som baixo e irregular. Não vinha do vento nem do caminho. Não era uma voz, mas também não era um simples ruído ambiental. Parecia vibrar no ar, profundo e constante. Esse som foi suficiente para eliminar qualquer dúvida restante. O medo chegou de forma fria e imediata. Ele entendeu que estava diante de algo que não deveria estar ali. Algo que não se encaixava em nenhuma explicação razoável. Permanecer observando seria um erro grave. A decisão de ir embora foi automática. Ele se afastou lentamente, controlando cada passo para não produzir ruído. Não correu e não olhou para trás. O som continuou por alguns segundos e então cessou de forma abrupta. O silêncio que se seguiu foi ainda mais opressivo. Ao chegar em casa, o corpo ainda estava tenso e a mente acelerada. Ele não confrontou a parceira naquela noite. Fingiu dormir, atento a qualquer som. Cada ruído mínimo
parecia carregar uma ameaça invisível. Na manhã seguinte, terminou a relação de forma simples e quase indiferente. Não mencionou traição nem explicações. A parceira aceitou com uma facilidade perturbadora, sem perguntas ou tentativas de argumentar. Essa reação confirmou algo que ele já sentia. Nos dias seguintes, evitou aquele caminho e qualquer lugar parecido. A outra pessoa nunca mais apareceu. Ainda assim, a imagem da figura tocando a terra retornava como uma sensação persistente. Foi então que ele começou a se perguntar quantas coisas passam despercebidas quando não prestamos atenção. As noites seguintes começaram a mudar de forma sutil, quase imperceptível. Não havia sonhos claros nem imagens definidas, apenas uma sensação constante de alerta. O corpo descansava, mas a mente permanecia em vigília, como se algo ainda estivesse pendente. Ele descreveu esse período como uma espera involuntária. Nada acontecia de fato, mas tudo parecia prestes a acontecer. Esse tipo de tensão silenciosa se mostrou mais cansativo do que o medo explícito. Durante o dia, a rotina seguia aparentemente normal. Trabalho, conversas banais, compromissos comuns. Ainda assim, havia uma dificuldade crescente de concentração. Pensamentos retornavam àquela noite sem serem chamados. Não vinham como lembranças completas, mas como fragmentos sensoriais. O silêncio excessivo, o cheiro no ar, a postura daquela figura. Tudo voltava sem aviso. Ele percebeu que começou a evitar certos caminhos sem pensar muito sobre isso. Ruas mais vazias, trajetos alternativos, horários diferentes. Não era uma decisão consciente, mas um ajuste automático do corpo. Como se algo interno tivesse aprendido uma nova regra de sobrevivência. Esse comportamento o incomodava, porque revelava que a experiência havia deixado marcas mais profundas do que ele queria admitir. Com o passar dos dias, memórias antigas começaram a reaparecer sob uma nova luz. Comentários da parceira que antes pareciam irrelevantes ganharam outro peso. Silêncios estranhos, mudanças de humor sem explicação clara. Tudo começou a se reorganizar de forma desconfortável. Ele não sentia saudade da relação, apenas uma curiosidade inquietante, como se estivesse tentando entender algo que nunca tinha sido realmente claro. Ao reler conversas antigas, encontrou mensagens que não lembrava de ter analisado com atenção. As palavras não falavam de paixão nem de desejo. Falavam de espera, de necessidade, de cuidado excessivo. Esse tipo de linguagem o perturbou profundamente. Não parecia o tom de uma relação secreta comum. Era como se houvesse algo mais sendo respeitado ali. Quanto mais ele pensava nisso, mais a sensação de deslocamento crescia. A traição, por si só, começava a parecer apenas a superfície de algo maior. Havia um fundo que ele ainda não conseguia enxergar direito. Essa percepção o deixava inquieto, porque não oferecia um alvo claro para a raiva. Restava apenas a dúvida. Em uma noite aparentemente comum, ele recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Não havia saudação nem identificação. Apenas uma frase curta, escrita de forma rígida, quase mecânica, dizia que ele não precisava mais se preocupar, que aquilo não voltaria a acontecer. A leitura provocou um frio imediato no estômago. Ele releu a mensagem várias vezes, tentando encontrar uma explicação lógica. Pensou em responder, mas desistiu rapidamente. Algo lhe dizia que qualquer interação seria um erro. O número não voltou a escrever. Ainda assim, aquela mensagem confirmou uma suspeita que ele vinha tentando evitar. Aquela presença não tinha sido apenas circunstancial. A partir desse momento, a sensação de vigilância se intensificou. Não no sentido de estar sendo seguido, mas de estar exposto. Como se algo tivesse percebido que havia sido observado. Ele passou a prestar atenção exagerada aos arredores, aos sons da casa, aos detalhes do ambiente.
A normalidade começava a perder firmeza. Certa madrugada, acordou com a impressão de que não estava sozinho. Não ouviu passos, nem ruídos claros. Era uma percepção vaga, difícil de explicar, mas insistente. Ele se levantou e percorreu a casa em silêncio. Tudo estava exatamente como havia deixado. Mesmo assim, o sono não voltou com facilidade. Ao deitar novamente, sentiu um cheiro estranho no ar. Não era forte, mas era reconhecível, o mesmo odor animal que havia sentido naquela noite no caminho. Ele abriu as janelas, tentou racionalizar, atribuiu aquilo à imaginação. Ainda assim, o incômodo permaneceu por horas. O corpo reagia antes de qualquer explicação surgir. Nos dias seguintes, o cheiro apareceu outras vezes. Sempre fraco, sempre passageiro. Nunca intenso o suficiente para ser localizado, mas suficiente para lembrar. Cada ocorrência reforçava a sensação de que algo não havia terminado. A experiência parecia apenas adormecida. Ele decidiu contar parte da história a um amigo próximo. Evitou detalhes estranhos e falou apenas da traição e do desconforto. O amigo ouviu com atenção e tentou oferecer explicações comuns. Falou sobre estresse emocional, projeções da mente, exageros provocados pela dor. As palavras faziam sentido, mas não traziam alívio. O que ele havia vivido não se encaixava apenas como uma reação emocional. Não era uma interpretação subjetiva, mas uma sequência concreta de acontecimentos. Essa certeza tornava difícil aceitar explicações simples. Algo ali escapava das categorias normais. Quanto mais tentava ignorar isso, mais presente a sensação se tornava. Sem um objetivo claro, começou a procurar relatos semelhantes. Histórias mal contadas, comentários dispersos, experiências tratadas como exagero. Nada organizado, nada conclusivo. Ainda assim, um padrão começou a surgir lentamente. Pessoas comuns descrevendo encontros que não conseguiam explicar completamente. O elemento comum nesses relatos não era o medo explícito, mas a sensação de inadequação. Algo que parecia humano, mas não era. Algo que imitava gestos e comportamentos sem conseguir reproduzi-los por completo. Essa ideia o incomodou profundamente. Ele não queria acreditar em nada disso. Mesmo assim, a imagem da figura tocando a terra voltava com frequência. Não como uma lembrança visual nítida, mas como uma sensação física persistente. A postura, o movimento repetido, a calma excessiva. Tudo se misturava em sua mente de forma desconfortável. Aquela cena havia se tornado central. Uma noite, sonhou novamente com o local. No sonho, o caminho estava iluminado por uma luz difusa, sem origem definida. A terra parecia respirar lentamente. A figura permanecia imóvel, aguardando. Ao acordar, o coração estava acelerado e o corpo coberto de suor frio. Depois desse sonho, algo mudou. O medo deixou de ser abstrato e passou a se manifestar como cautela constante. Ele se sentia vulnerável até em lugares conhecidos. Não porque esperasse um ataque, mas porque havia perdido a confiança nos limites visíveis do mundo. Semanas depois, recebeu outra mensagem. Desta vez, era da ex-parceira. O texto era curto e confuso. Dizia que havia tentado se afastar, mas que não era simples. Que algumas coisas não dependem apenas da vontade. Não havia pedido nem explicação, apenas essa constatação estranha. Ele não respondeu. Entendeu que qualquer contato reabriria algo que tentava manter fechado. Ainda assim, a mensagem reforçou uma suspeita inquietante. Talvez ela também não tivesse controle total sobre o que havia acontecido. Talvez tivesse sido arrastada para algo que não compreendia. A partir disso, ele passou a enxergar aquela noite como um ponto de cruzamento. Não apenas de uma relação, mas de realidades que não deveriam se misturar. Essa ideia parecia absurda, mas persistia.
Quanto mais tentava afastá-la, mais ela se fixava. Ele começou a observar as pessoas ao redor com mais atenção, não procurando algo específico, mas tentando identificar sinais de algo fora do lugar. Esse estado constante de observação o cansava profundamente. Viver assim não parecia sustentável. Com o tempo, percebeu que precisava mudar algo. Não queria respostas grandiosas nem teorias complexas. Queria apenas recuperar algum senso de estabilidade. Ainda assim, cada vez que a lembrança surgia, a mesma pergunta retornava. Não era a pergunta sobre o que aquela figura era. Era sobre por que ela estava ali. Por que havia escolhido aquele lugar, aquele momento, aquela pessoa? Essa dúvida começou a se tornar pessoal. Aos poucos, ele começou a aceitar que aquela experiência havia alterado algo fundamental em sua forma de existir. O mundo continuava aparentemente igual, mas ele não. Algo havia se deslocado silenciosamente dentro dele. Ele tentou retomar hábitos antigos, distrações comuns, rotinas conhecidas. Tudo funcionava apenas pela metade. A sensação de fundo permanecia, como se algo tivesse sido visto que não poderia ser esquecido. Em momentos de distração, a imagem retornava sem aviso. Não trazia pânico imediato, mas um desconforto profundo. Uma lembrança de que nem tudo precisa se mostrar claramente para existir. Ele começou a compreender que algumas experiências não pedem compreensão. Elas apenas deixam marcas. Marcas que alteram a forma como se olha para o cotidiano. Foi nesse estado de inquietação constante que ele decidiu escrever este relato. Não para obter respostas, mas para garantir que aquilo não ficasse preso apenas dentro dele. Escrever parecia a única forma de manter algum controle sobre o que havia vivido. Com o passar das semanas, a presença daquele episódio começou a se infiltrar nos pensamentos de forma mais organizada. Já não surgia apenas como lembrança solta, mas como uma sequência que se repetia internamente. Ele conseguia revisitar cada detalhe com precisão desconfortável. Não havia confusão nem esquecimento. Isso o assustava mais do que qualquer lacuna. Ele percebeu que o medo havia mudado de forma. Já não era um susto imediato, nem uma reação física intensa. Era algo mais estável, mais silencioso. Um tipo de atenção constante que o acompanhava mesmo nos momentos calmos. Como se o corpo tivesse aprendido a não relaxar completamente. Em alguns dias, ele se pegava questionando se realmente tinha visto tudo da forma como lembrava. Não porque duvidasse da própria mente, mas porque a experiência parecia grande demais para caber em uma vida comum. Essa dúvida não trazia alívio, apenas ampliava o desconforto. Sempre que tentava reduzir a experiência a algo explicável, algum detalhe se impunha. O cheiro, o som, a postura da figura. Esses elementos não se encaixavam em nenhuma interpretação simples. Não eram simbólicos nem exagerados. Eram concretos demais para serem descartados. Ele começou a perceber que aquela cena havia se tornado um marco. Tudo antes dela parecia distante, quase inocente. Tudo depois carregava uma nova camada de cautela. Não era uma divisão clara, mas uma mudança interna irreversível. Em conversas banais, às vezes, se surpreendia distraído, observando gestos das pessoas ao redor. Não buscava algo específico, mas avaliava comportamentos de forma involuntária. Pequenos movimentos, pausas estranhas, olhares longos demais. Tudo parecia potencialmente significativo. Esse estado de observação constante o cansava profundamente. Ele sentia falta de uma forma mais simples de existir, onde não fosse necessário interpretar cada detalhe. Ainda assim, não conseguia desligar essa atenção. Algo dentro dele se recusava a baixar a guarda. Em uma tarde comum, ao passar próximo a um terreno baldio, sentiu novamente o cheiro, desta vez mais fraco, quase imperceptível. Mesmo assim,
O corpo reagiu imediatamente. O coração acelerou e os músculos se contraíram. Não havia nada visível ali, apenas a sensação. Ele parou por alguns segundos, observando o lugar à distância. Nada se movia, nenhum som estranho. Ainda assim, a sensação de inadequação persistia. Ele seguiu o caminho tentando racionalizar, mas o incômodo o acompanhou pelo resto do dia. À noite, teve dificuldade para dormir. Não por imagens claras ou pesadelos, mas por uma inquietação difusa. A mente parecia girar em torno de perguntas que não levavam a lugar algum. Quanto mais tentava se distrair, mais voltava à mesma sensação de alerta. Ele começou a pensar que talvez o mais perturbador não fosse o que tinha visto, mas o que isso representava. A possibilidade de que existam coisas que não se revelam completamente, que se misturam ao cotidiano sem anunciar presença. Essa ideia o incomodava profundamente. A figura da outra pessoa deixou de ser apenas um elemento isolado da história. Tornou-se um símbolo de algo maior. Não um símbolo abstrato, mas uma prova concreta de que o mundo pode conter camadas que preferimos não enxergar. Em alguns momentos, ele se perguntava se aquela presença ainda estava por perto. Não como perseguição, mas como continuidade. Como algo que não precisa estar visível para continuar existindo. Essa possibilidade o fazia sentir uma vulnerabilidade constante. Ele percebeu que evitava pensar diretamente na parceira, não por ressentimento, mas porque ela se tornara um ponto de ligação com algo que ele preferia manter distante. Pensar nela era pensar naquela noite. Isso ainda exigia mais do que ele estava disposto a lidar. O silêncio que se seguiu à separação parecia carregado de significados. Não houve tentativas de contato nem explicações tardias. Esse vazio, longe de tranquilizá-lo, reforçava a sensação de que algo havia sido interrompido, não resolvido. Com o tempo, ele passou a aceitar que talvez nunca tivesse uma resposta clara. Essa aceitação não veio como resignação, mas como uma forma de autopreservação. Continuar buscando explicações parecia abrir portas que ele não sabia como fechar. Ainda assim, havia momentos em que a curiosidade retornava com força. Ele se perguntava quantas pessoas já haviam passado por experiências semelhantes sem conseguir nomeá-las. Quantas escolheram o silêncio para preservar a própria sanidade? Essa reflexão o fez perceber que o medo pode assumir muitas formas. Às vezes, ele não paralisa nem grita. Apenas se instala, discreto, moldando escolhas e comportamentos. Ele reconhecia esse tipo de medo agora. A lembrança da figura tocando a terra continuava sendo o ponto mais difícil de ignorar. Não pelo gesto em si, mas pela naturalidade com que era feito. Como se aquele espaço lhe pertencesse de alguma forma. Essa familiaridade era perturbadora. Ele começou a se perguntar se havia cruzado algo que não deveria. Não no sentido moral, mas existencial. Como se tivesse visto uma engrenagem do mundo que normalmente permanece oculta. E ver isso tivesse um custo. Em certos dias, a vida parecia seguir normalmente. Em outros, tudo parecia frágil, prestes a se desfazer. Essa alternância o desgastava. Ele nunca sabia exatamente em que estado acordaria. Aos poucos, começou a entender que aquela experiência havia alterado seu ponto de referência. O que antes parecia estranho agora era apenas incomum. E o que antes parecia seguro agora parecia apenas familiar. Ele tentou se convencer de que o tempo resolveria tudo, que as lembranças perderiam força. Em parte isso aconteceu, mas algo permaneceu intocado, uma sensação de fundo que não desaparecia completamente. Essa sensação não era medo puro, era mais próxima de cautela permanente. Um lembrete silencioso de que nem tudo precisa se mostrar claramente para influenciar uma vida. Ele percebeu que havia aprendido a conviver com isso. Não porque tivesse superado,
mas porque não havia outra opção. A experiência se tornou parte de quem ele era agora. Em momentos de calma, ele se perguntava se aquela presença também havia mudado algo do outro lado, se havia sido percebida, se havia reagido de alguma forma. Essas perguntas nunca encontravam resposta. O mais perturbador era perceber que, mesmo sem novas ocorrências claras, a história continuava viva dentro dele, não como trauma explícito, mas como transformação silenciosa. Ele passou a aceitar que algumas histórias não terminam de verdade. Elas apenas mudam de forma e seguem existindo em outro lugar. Essa compreensão trouxe um tipo estranho de clareza. Talvez o encontro daquela noite tivesse sido apenas um ponto de contato breve entre mundos que normalmente não se tocam. Pensar assim não explicava nada, mas tornava a lembrança mais suportável. Foi com essa percepção que ele começou a se preparar, mesmo sem perceber, para encerrar a história de outra forma. Não com respostas, mas com aceitação. O que viria depois ainda estava indefinido. Com o passar dos meses, a vida começou a recuperar uma aparência de normalidade. Não era uma normalidade sólida, mas funcional. Ele voltou a cumprir horários, a conversar sobre assuntos comuns, a ocupar o tempo com tarefas simples. Ainda assim, havia uma camada invisível entre ele e o mundo, algo que filtrava tudo o que via e sentia. Essa camada não era medo constante, mas consciência, uma atenção diferente, difícil de desligar. Ele percebia detalhes que antes passariam despercebidos, pequenas pausas nas falas, gestos que duravam um segundo a mais, silêncios mal posicionados. Nada disso confirmava nada, mas tudo parecia carregar peso. Em alguns dias, a lembrança daquela noite parecia distante, quase abstrata. Em outros, surgia com força inesperada, não como imagem nítida, mas como sensação corporal. Um desconforto súbito, um alerta silencioso. Ele aprendeu a reconhecer esses momentos e a atravessá-los sem pânico. Houve uma tarde em que acreditou ver alguém parecido com a figura do encontro. Foi rápido demais para confirmar. A pessoa se perdeu entre outras no movimento da rua. Mesmo assim, o coração acelerou sem aviso. Aquela reação automática mostrou que a experiência ainda vivia dentro dele. Naquela noite, sonhou novamente com o caminho secundário. No sonho, o lugar estava vazio, mas carregado de expectativa. A terra parecia intacta, como se nada tivesse acontecido. Ao acordar, sentiu um misto de alívio e inquietação, como se algo tivesse sido adiado, não encerrado. Ele decidiu mudar alguns hábitos, não por fuga, mas por cuidado. Evitou trajetos que o colocavam em estado de alerta, ajustou horários, reorganizou rotinas, pequenas escolhas que o ajudavam a recuperar algum senso de controle. Um dia, soube por terceiros que a ex-parceira havia deixado a cidade. Não avisou ninguém, não deixou explicações. Apenas partiu. Essa notícia fechou algo, mas também abriu outra inquietação. Ele se perguntou se ela estava fugindo ou se apenas seguia adiante. Por um momento, considerou procurá-la para obter respostas. A ideia não durou muito. Ele entendeu que qualquer contato reativaria perguntas que não tinham solução clara. Algumas histórias não oferecem fechamento tradicional. Com o tempo, passou a ver aquela noite não como um evento isolado, mas como um ponto de mudança. Não uma tragédia, mas uma travessia. Algo que alterou sua forma de perceber o que é comum. Ele começou a aceitar que nem tudo precisa ser entendido para ter efeito. Algumas experiências existem apenas para deslocar certezas, e tentar encaixá-las em explicações simples pode ser mais perigoso do que aceitá-las como são. Em conversas triviais, às vezes se pegava pensando em quantas histórias semelhantes ficam enterradas. Quantas pessoas escolhem o silêncio por saberem que não serão levadas a sério.
Essa percepção trouxe um tipo estranho de empatia. Ele percebeu que o silêncio também é uma forma de sobrevivência. Nem tudo precisa ser compartilhado. Nem tudo precisa de testemunhas. Algumas verdades exigem distância para não consumirem quem as carrega. Ainda assim, havia algo que precisava ser feito, não para o mundo, mas para si mesmo. Ele sentia que guardar tudo em silêncio perpetuava a sensação de descontrole. Colocar em palavras parecia uma forma de delimitar o que havia acontecido. A escrita surgiu como essa fronteira, não como busca por respostas, mas como organização do caos. Cada frase ajudava a transformar a sensação em algo mais estável, algo que pudesse ser observado sem dominar tudo. Ao escrever, percebeu que a traição havia perdido importância. O que restava não era a quebra da relação, mas o contato com algo que não deveria estar ali. Esse era o verdadeiro núcleo da história. Ele não tentou convencer ninguém do que viveu. Não buscava validação. Apenas precisava garantir que aquilo existisse fora de sua mente. Que não fosse apenas um eco interno, impossível de compartilhar. Colocar a história no papel trouxe um alívio discreto. Não apagou o medo nem as perguntas, mas reduziu o peso, como se parte da carga tivesse sido transferida. Ele entendeu que algumas histórias não terminam quando são contadas. Elas apenas mudam de lugar, saem do corpo e passam a ocupar outro espaço. Ao finalizar o relato, sentiu que havia feito o que estava ao seu alcance. Não dominou o ocorrido, mas estabeleceu limites. Isso, por si só, já era algo. Ler o texto depois, com distância, confirmou que não havia exagerado, que não inventou para justificar uma ruptura. O que viu foi real para ele, e isso bastava. Pensar nisso o levou a uma conclusão simples e desconfortável. O mundo pode ser mais amplo e mais estranho do que gostamos de admitir. E essa estranheza não precisa se anunciar para existir. Essas histórias não buscam convencer, elas buscam companhia. Um lugar onde possam existir sem serem corrigidas ou negadas. Talvez por isso cheguem até aqui, porque precisam ser colocadas em algum lugar seguro, nem explicadas demais, nem ignoradas. Se este relato ficou com você, não é por acaso. Todos, em algum momento, já sentiram que algo não se encaixava completamente. Reconhecer isso é mais comum do que parece. Enquanto eu contar, nada sai do controle. E enquanto alguém estiver disposto a ouvir, essas histórias terão um lugar para existir sem ferir ninguém. Aqui elas podem descansar.